Talvez hoje você precise ouvir algo que quase ninguém fala. Durante muito tempo, talvez você tenha colocado todo mundo em primeiro lugar. Você ajudou, apoiou, aconselhou, esteve presente quando alguém precisou. Você segurou mãos, ouviu histórias, carregou problemas que nem eram seus. Tudo isso porque o seu coração sempre foi grande. Mas existe algo que muitas pessoas com um coração assim acabam esquecendo. Elas esquecem de si mesmas. Talvez você tenha se acostumado a escolher todo mundo antes de escolher você, a pensar primeiro no bem dos outros, nas necessidades dos outros, nos sentimentos dos outros. E pouco a pouco, sem perceber, você foi deixando os seus próprios sonhos, sua paz e até sua felicidade em segundo plano. Só que chega um momento na vida em que algo dentro da gente começa a pedir mudança. Um momento em que o coração começa a perceber que continuar do mesmo jeito já não faz mais sentido. E isso não é egoísmo, isso é maturidade. Porque escolher a si mesmo não significa abandonar as pessoas, não significa deixar de amar, de ajudar ou de se importar. Escolher a si mesmo significa entender que você também merece cuidado, você também merece paz, você também merece viver uma vida que faça sentido para o seu coração. Talvez em algum momento você tenha aceitado coisas que não deveria ter aceitado. Talvez tenha permanecido em lugares que já não te faziam bem. Talvez tenha se calado quando queria falar, ou tenha ficado quando, no fundo, sabia que precisava ir embora. Muitas pessoas passam por isso, não porque são fracas, mas porque têm medo de perder, medo de magoar alguém, medo de mudar. Mas existe uma verdade importante que a vida ensina com o tempo. Nem todo lugar merece a sua permanência. Nem toda relação merece a sua energia. Nem toda situação merece o seu silêncio. Às vezes, o ato mais corajoso que alguém pode ter é simplesmente decidir não continuar onde já não existe paz. Superação não é apenas vencer grandes batalhas externas. Muitas vezes, superação é vencer batalhas internas. É olhar para a própria história, reconhecer as dores que já viveu e ainda assim decidir continuar. É perceber que algumas coisas não deram certo, mas entender que isso não define o seu valor. É aceitar que o passado faz parte da sua caminhada, mas não precisa determinar o seu futuro. Talvez você tenha passado por momentos difíceis que quase ninguém conhece. Talvez tenha enfrentado decepções, perdas, despedidas ou fases em que parecia que tudo estava desmoronando ao mesmo tempo. Esses momentos deixam marcas, mas também deixam aprendizados, porque cada dificuldade que você superou até hoje ajudou a construir a pessoa que você se tornou. Uma pessoa mais forte, mais consciente, mais preparada para escolher melhor os próximos caminhos. E sabe qual é uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar na vida? A decisão de não se abandonar mais, de não ignorar mais aquilo que sente, de não aceitar mais aquilo que fere sua paz. Escolher a si mesmo significa começar a cuidar do próprio coração. Significa entender que sua felicidade também importa. Significa parar de viver apenas tentando corresponder às expectativas dos outros e começar a viver de forma mais verdadeira. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo. Às vezes começa com pequenas decisões. Aprender a dizer não quando algo não faz bem. Aprender a se afastar de ambientes que só trazem desgaste. Aprender a ouvir mais a própria intuição. E, principalmente, aprender a se respeitar. Quando você começa a se respeitar, algo muda. As escolhas mudam. Os caminhos mudam. As pessoas que caminham ao seu lado também mudam, porque quem começa a valorizar a própria paz já não aceita qualquer coisa. E isso não significa que a vida vai se tornar perfeita. Ainda existirão desafios, ainda existirão momentos difíceis,
Mas existe uma grande diferença. Você passa a enfrentar esses momentos com mais consciência de quem você é, com mais clareza sobre aquilo que merece, com mais força para continuar. A superação verdadeira não acontece quando tudo fica fácil. Ela acontece quando você decide continuar mesmo depois de tudo que já enfrentou. Quando você olha para trás e percebe que sobreviveu a momentos que pareciam impossíveis. Quando percebe que mesmo nas fases mais difíceis da sua história, algo dentro de você continuou acreditando. Essa força sempre esteve aí. Talvez você apenas ainda não tivesse percebido completamente. E talvez hoje seja o momento de lembrar disso. Você não é a mesma pessoa que era anos atrás. Você cresceu, aprendeu, mudou. Se tornou mais forte do que imagina. E se chegou até aqui, existe algo muito importante que você precisa entender. Sua história ainda está em construção. Ainda existem caminhos que você vai descobrir. Ainda existem sonhos que podem nascer dentro de você. Ainda existem capítulos da sua vida que podem surpreender você. Mas para que isso aconteça, às vezes é preciso tomar uma decisão simples e profunda ao mesmo tempo. A decisão de se escolher, de cuidar da sua paz, de respeitar seu tempo, de acreditar que sua vida também merece ser vivida com mais leveza. Você não precisa provar seu valor para o mundo inteiro. Seu valor já existe. Você não precisa carregar tudo sozinho. Algumas coisas podem ser deixadas para trás. Algumas dores podem ser transformadas em aprendizado. Alguns finais podem ser o começo de novas histórias. Então, se hoje você estiver em um momento de reflexão, permita-se fazer uma pergunta importante para si mesmo. O que eu realmente preciso para viver com mais paz? Talvez a resposta esteja mais perto do que você imagina. Talvez esteja em uma decisão que você vem adiando. Talvez esteja em um caminho que seu coração já sabe que precisa seguir. A vida não precisa ser perfeita para ser significativa. Ela só precisa ser vivida com verdade. E quando você começa a viver com verdade, algo dentro de você se fortalece. Uma nova coragem aparece. Uma nova esperança nasce. E você começa a perceber que mesmo depois de tudo o que já enfrentou, ainda existe muito pela frente. Então continue acreditando, continue construindo, continue escolhendo aquilo que faz bem para o seu coração. Porque uma das maiores vitórias que alguém pode conquistar na vida é simplesmente esta: não desistir de si mesmo. E antes de terminar essa reflexão, eu quero te fazer um convite muito especial. Se essa mensagem falou com o seu coração, se essas palavras de alguma forma trouxeram paz, força ou esperança para você, escreva. Amém. Aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler cada comentário e saber que essa mensagem chegou até alguém que precisava ouvir. E se você gosta desse tipo de reflexão, dessas palavras que fortalecem a fé, ajudam a acalmar a mente e renovam o coração, se inscreva agora no canal. Assim você não perde nenhuma das próximas mensagens que eu preparo com muito carinho. Toda semana teremos novas reflexões, novas palavras de esperança e novas mensagens para fortalecer sua caminhada. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples mensagem pode mudar o dia ou até a vida de alguém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, e que a paz esteja sempre no seu coração. Amém.